Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da ALUS para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2025. Estão presentes hoje conosco os senhores Rafael Sales, presidente, Vicente Avelar, diretor de operações, e a senhora Daniela Guanabara, diretora financeira e de relações com investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas apenas para analistas e investidores, quando instruções adicionais serão fornecidas. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.alus.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. O replay desse evento estará disponível logo após seu encerramento por um período de uma semana. Gostaríamos de informar que perguntas só poderão ser feitas através do aplicativo Zoom. Caso você esteja conectado pelo webcast, sua pergunta deverá ser enviada diretamente para a equipe de RI pelo e-mail ri@alus.com.br. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Rafael Sales, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Rafael, pode prosseguir. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo interesse nos nossos resultados. É um prazer estar aqui para apresentar o resultado do ano de 2025 que a Allos obteve, cheio de conquistas importantes. Começo aqui pelo nosso principal destaque. Nós atingimos 42 bilhões em vendas em nossos shoppings próprios, o maior patamar da história das companhias que deram origem à Allos. Isso representa um crescimento de 6,2% em relação a 2024. No quarto trimestre, nós tivemos 13 bilhões em vendas, uma alta de 5%, um destaque para os segmentos de beleza, acessórios, joalherias. Também destaco aqui a região norte, que teve um crescimento de quase 8% no trimestre. Outro ponto muito importante para a gente comentar são as vendas por metro quadrado, que atingiram mais de R$ 2.500 por metro quadrado no quarto tri, o que representa o maior patamar desde a criação da Allos, 22% acima do que eram as vendas por metro quadrado das companhias antes da fusão. Isso é um crescimento anual de quase 7%, o que mostra um ganho bem importante acima da inflação. Com uma alta conversão dessas vendas em resultado, nosso NOI por metro quadrado, outro indicador de eficiência operacional muito importante, também cresceu bastante, crescendo 35% em comparação com o que nós tínhamos em 2022, também antes da fusão, o que representa um CAGR de 10,5%, também crescimento expressivo acima da inflação. Essa performance evidencia os ganhos com sinergias comerciais e o fortalecimento do nosso portfólio ao longo desses anos. Além disso, ampliamos nossa relevância no varejo. A Allos atingiu mais de 20% de market share em vendas em shopping centers no Brasil, um avanço importante em relação ao ano anterior e muito maior do que o percentual que nós temos em termos de shopping, de áreas de shopping construídas no nosso país. Agora, falando sobre o nosso resultado, continuamos tendo algum crescimento importante na receita. No quarto tri, nós crescemos 4,5% em receita de locação, mas o same-store rent veio até maior, com 5,7%. No ano, nós crescemos aluguéis em 5% e 6,2% em same-store rent.
ambos os números acima da inflação. O segmento de mídia também continuou tendo um crescimento importante. A gente fechou o ano crescendo 20%, e no trimestre crescemos 16,3%. O EBITDA do quarto trimestre, acho que foi um dos principais destaques desse resultado, cresceu 7,5%, totalizou mais de 2 bilhões de reais, quase 2 bi e 80 milhões de reais, ficando no meio do nosso guidance, com um crescimento de 7,5% total no ano. Esse crescimento de EBITDA reflete, além do crescimento da receita, os ganhos de eficiência que nós obtivemos, especialmente a partir do terceiro trimestre, com o início do nosso projeto de simplificação de processos e estrutura da companhia. Com isso, combinando receitas crescentes e redução de despesas de SG&A, nós alcançamos a maior margem que a companhia já teve em sua história, atingindo 79%. O FFO somou 465 milhões no trimestre, e o FFO por ação cresceu 4%, o que é um indicador importante de retorno para o nosso acionista. No ano, nós atingimos também um recorde de 1,3 bilhão de reais em FFO, mesmo diante de um incrível patamar de juros mais alto desde 2014, o maior juros que o país já teve, né, e certamente prejudica o resultado das companhias. Agora, no slide 4, eu queria chamar a atenção para algumas entregas de expansões e melhorias que nós concluímos nos nossos shoppings nos últimos 12 meses. Eu destaco aqui importantes evoluções. A modernização da fachada do Shopping da Bahia e um redesenvolvimento também no mesmo shopping que vai permitir um grande lançamento residencial de alto padrão em Salvador, com uma parceira local muito forte na região. Além disso, também destaco a expansão para a criação do novo parque gastronômico do Shopping Recife e a inauguração da expansão do Parque Shopping Maceió, que todos com muito sucesso comercial, que já vão contribuir tanto para o resultado quanto para a ocupação desses nossos shoppings. Esses projetos ampliam a dominância regional dos nossos ativos e melhoram de forma importante a experiência do nosso consumidor. Assim, nós encerramos o ano passado com resultados muito bons, reforçando o valor do nosso portfólio, a força da operação e a capacidade da Allos continuar crescendo com mais eficiência, inovando e gerando valor para os nossos acionistas, tanto em termos de crescimento de lucros quanto no aumento de pagamento de dividendos. E agora eu passo a palavra para a Dani e eu vou estar de volta aqui na sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Obrigada, Rafael, e boa tarde a todos. Seguindo no slide 5, estamos fortalecendo o mix dos nossos shoppings, cada vez mais conectado aos desejos dos clientes. Isso se reflete na demanda por espaços. No quarto trimestre de 25, assinamos 288 novos contratos e encerramos o trimestre com 97,6% de ocupação, o maior índice desde a fusão em 2023. Entre as inaugurações, destaco a primeira loja full da H&M no Brasil, no Parque Dom Pedro, em Campinas. E avançamos com 2 novas unidades no Rio de Janeiro, com inaugurações previstas para 2026. Também trouxemos novas operações qualificadas como Le Jazz, NK Store e MAC Cosmetics. Indo agora para o slide 6, falamos um pouco dos nossos indicadores operacionais. O custo de ocupação fechou em 9,9%, 20 bips acima do ano anterior, capturando as oportunidades de fechar novos contratos de aluguel e renovações com leasing spreads reais. A inadimplência líquida, por sua vez, foi impactada pelas recuperações de inadimplência no período, fechando o trimestre em menos 1,6%, 40 bips abaixo do quarto TRI de 24. Seguindo para o próximo slide, falamos sobre o negócio de mídia, que segue como destaque de crescimento. Em 2025, a receita de mídia cresceu 20,2% em relação a 2024, representando 7,2% da receita bruta da companhia, um avanço de 90 bips ano sobre ano. Esse desempenho reflete maior volume de negócios, impulsionado pelo fortalecimento das 4 verticais de atuação, que já conta com aeroportos desde o final de julho de 2025. Agora, no próximo slide, falamos um pouco sobre como estamos avançando na agenda de redução em SG&A. Olhamos para dentro, depois de uma integração muito bem sucedida, e identificamos algumas oportunidades que a gente entende que são importantes e já começamos a atacá-las.
As oportunidades estão em otimizar processos, reduzir fluxos mais burocráticos e buscarmos ser mais eficientes. Para isso, estamos implantando, desde o meio do ano, um programa de ganho de eficiência de curto, médio e longo prazo. No curto prazo, a gente já executou medidas importantes nesses últimos trimestres, implementamos reduções de estrutura organizacional, com mudanças em processos que vão gerar resultados ainda mais significativos a partir do primeiro trimestre de 2026. Mas, como vocês podem ver, esse trimestre a gente já teve uma queda expressiva de 48% em termos reais em SG&A em comparação ao quarto tri de 22, trimestre imediatamente anterior à fusão. Esse é um processo gradativo, feito com muito cuidado, respeitando a cultura da companhia e continuando a entregar uma execução de excelência, que é o nosso principal objetivo. No próximo slide, nossa gestão financeira segue eficiente. A taxa média dos financiamentos da companhia no trimestre foi de CDI mais 0,7%, resultado das diversas ações de gestão de passivos que realizamos em trimestres passados. O perfil da dívida é de 98,3% indexado ao CDI e 1,8% pré-fixado. Com a alavancagem de 1,7 vezes dívida líquida EBITDA, que nos dá flexibilidade para estudar diferentes abordagens de alocação de capital, inclusive a maior remuneração aos acionistas prevista para o ano de 2026. Antes de iniciarmos a sessão de perguntas e respostas, eu gostaria de listar as nossas projeções para o ano de 2026. São elas: EBITDA entre 2.170 milhões de reais e 2.240 milhões de reais. Dividendos mensais entre 0,28 e 0,30 centavos de real por ação, dos quais 432 milhões de reais já foram pagos em 2026. Capex entre 350 milhões de reais e 450 milhões de reais. Nos projetos multiuso, assinamos 6 novos contratos, adicionando 17 torres e mais de 170 mil metros quadrados ao pipeline. Esses contratos somam 186 milhões de reais em fluxo de caixa futuro, o que é mais que o dobro do que em 2024. Com as novas assinaturas no segundo semestre, revisamos nossa projeção total de fluxo de caixa desses projetos multiuso de 433 milhões de reais para 539 milhões de reais a serem recebidos entre 2026 e 2036. Obrigado pelo interesse na Allos e agora seguiremos para a sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, cliquem no botão levantar a mão. Para retirar a pergunta da fila, por favor, cliquem no botão abaixar a mão. A nossa primeira pergunta vem de Igor Altero, do XP. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal. Bom dia, tudo bem? Dois pontos aqui do meu lado. Primeiro, entender assim, qual cenário poderia fazer a companhia revisitar, né, essa política de dividendo mais robusta que vocês anunciaram, né, e de repente voltar a acelerar mais o ritmo de crescimento. Esse é o primeiro ponto. E o outro é como é que está a cabeça de vocês, né, com relação aos estudos aí, para eventualmente se tornar um fundo imobiliário, entender um pouco o que vocês veem de, né, de ganho de eficiência aqui, do lado de desafios também. Então, são esses dois pontos. Obrigado. Oi, Igor, bom dia, obrigado pela pergunta. É o Rafa aqui. Primeiro, acho que o cenário que a gente anunciou de dividendo naquele momento lá no terceiro trimestre não se transformou não mudou, né? A gente continua com a companhia no processo de desalavancagem constante, porque a geração de caixa continua muito forte. A gente fez investimentos importantes e eles já estão gerando resultado, então a empresa desalavancaria. E o CAPEX que a gente tem projetado para esse ano também já está dado, então a gente tem espaço para realavancar e continuar pagando os dividendos até o prazo que a gente previu, e certamente temos espaço para continuar também pagando nos próximos anos em patamares similares, por conta também desse efeito de gerar muito caixa, continuar desalavancado, e os projetos até terem uma velocidade de implantação que não é tão alta, né? Não consomem caixa de uma forma tão intensa. Então, grandes projetos de expansão ou aquisições dependem de um cenário também de maior crescimento. E nesse cenário, certamente também a gente vai ter juros menores,
a gente pode revisitar também o tamanho da alavancagem, né? Uma vez que a companhia tem bastante espaço de alavancagem e não usa hoje porque é muito custoso, hoje o custo do capital é muito alto para os nossos critérios. Então, a gente tem um custo de dívida relativamente baixo comparado com o que seria com o preço de mercado, mas a base do juro é alta, né? Então isso prejudica o retorno dos projetos e até também dificulta um pouco nossos próprios parceiros lojistas. As expansões foram super bem, então estão todas muito bem ocupadas. Então essas expansões pontuais, esses projetos pontuais estão dando muito certo e acaba sendo uma boa alocação de capital também, porque eles têm implantação mais rápida, coisas de 6 meses a um ano e pouco, então são muito rápidos esses projetos e é para onde a gente vai destinar os investimentos de crescimento nesse momento, além da alocação de capital para o dividendo. Sobre a ideia de fazer um fundo próprio do AFIG, né, que algumas pessoas já vêm perguntando há algum tempo, essa ideia, para que ela seja tributariamente factível e interessante para a companhia, ela faz sentido, mas tem que ser feito gradativamente para não ter um peso tributário muito grande. Além disso, também a companhia tem benefícios de ter um portfólio grande e robusto e bem dominante nos seus mercados. Então, a ideia de fazer um fundo halo, digamos assim, de investimento imobiliário faz sentido, porque a gente vai continuar tendo capacidade de gerir esses ativos e também de ter gestão sobre o asset management desses shoppings, né, desse fundo, o que é uma geração de receita adicional interessante. Então isso faz sentido a gente continuar avaliando e no momento certo aproveitar se houver oportunidade de realmente ter um fundo nosso. Obrigado, Yuri. Obrigado, bem claro, Rafa. A nossa próxima pergunta vem de Ana Júlia Zerkowski, do UBS. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal. Bom dia, obrigada pelo espaço aqui. A gente tem uma pergunta primeiro em relação ao Tijuca, se vocês puderem atualizar a gente de como estão as apólices de seguros para o shopping, como tem sido a performance nesse primeiro tri, se tem algum update em relação tanto aos danos, né, especificamente, como também em relação ao lucro cessante, e também se já tiverem alguma estimativa de CAPEX que possam compartilhar com a gente. E uma segunda pergunta, mais um follow-up na questão de dividendo. A gente já tem esse guidance agora, né, para 2026, e assim, a gente queria só entender o que hoje impede vocês de já anunciarem dividendo referente a 2027 também. Quando que a gente pode ver esse anúncio, né? Obrigada. Ana Júlia, bom dia, aqui é a Dani. Obrigada aí pela pergunta. Começando aqui pelo Tijuca, quando a gente pensa nos impactos financeiros, as nossas primeiras estimativas aqui estão apontando para uma redução do NOI do shopping no ano em cerca aí de 30% a 40%, tá? A gente tem cobertura de seguro para os resultados dos shoppings e já estamos discutindo aqui com a seguradora. No caso aqui, quando a gente pensa nas obras de recuperação, a gente tem uma estimativa aqui por volta aqui de uns 50 milhões de reais. Isso também está coberto por seguro, tá? Só lembrando que a dinâmica com o seguro, você geralmente adianta o valor para depois ter o ressarcimento, tá? E quando a gente fala aqui de dividendo, de maneira geral, a gente tem esse guidance anual. Então, a gente está reforçando aqui o guidance anual para 2026 e vamos soltar o guidance para 2027 mais para o final do ano, tá? Então, seguindo aqui a nossa política normal. Tá ótimo. Muito obrigada, gente. Bom dia. A nossa próxima pergunta vem de Arman Lee, do Bradesco BBI. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Rafa, Dani. Obrigado pelo espaço. Só uma pergunta aqui do nosso lado, referente ao guidance de EBITDA para 2026, né? Que vocês falaram que é algo entre 2,17 bi e 2,24 bi, e isso implica um crescimento de cerca de 5 a 8% ano contra ano. Aí seria legal se vocês puderem dar mais cor sobre as principais alavancas operacionais por trás desse crescimento. Se vai ser de same-store rent, ocupação, eficiência de custos, ou talvez algum incremento de um mix de receitas como mídia e multiuso.
Então seria legal ter alguma cor em relação a isso. Obrigado. Obrigado, Herman. Acho que é uma ótima pergunta. O guidance de EBITDA tem esse range, que a gente reportou, ele já considera que a gente vai ter impacto do incidente do Shopping Tijuca, então isso é importante destacar. Também, claro, por conta do GPM mais pressionado, obviamente, a gente não vai ter um crescimento da base de aluguel tão forte, então certamente a gente está esperando um crescimento acima de inflação por conta do same-store rent melhor e de um carrego de aluguéis dos últimos 2 anos renegociados, revisados, combinado também com o crescimento de receitas adjacentes que tem impactado de forma positiva aqui o nosso negócio. Então, vem essa frente de receita e, conforme a gente reportou agora o quarto trimestre, uma margem melhor, a gente também deve ter essa captura de margens melhores ao longo de 26 também, permitindo que a gente tenha esse range de amplo, que é, digamos, de 4,5% a 8% de crescimento, que já leva em consideração esses impactos tanto de receita quanto de NOI e de EBITDA. Obrigado. Bastante claro, Rafa. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Mário Simplício, do Morgan Stanley. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, time Alos. Obrigado por tomarem minha pergunta. A minha pergunta é sobre o programa Simplifica, que foi mencionado nesse fórum. Vocês mencionaram objetivos de curto, médio e longo prazo. Eu queria que vocês pudessem dar vocês poderiam dar mais detalhes de quais seriam as metas em cada uma dessas etapas. E também se vocês associam também uma meta de margem EBITDA associada a esse programa, né? Qual seria a margem de longo prazo que vocês pensam que a Alos poderia alcançar? Obrigado. Oi, Mário, aqui é a Dani, tudo bem? Em relação a esse programa Simplifica, a gente fez um movimento mais forte ali em setembro, e o programa ele deve ter um impacto mais relevante durante o ano de 2026. Ele envolve vários aspectos, como simplificação de processos, busca de eficiência por meio de sistemas mais eficazes, que a gente consiga aumentar a produtividade. A gente está cascateando essas metas para as equipes, é uma cultura de simplificação que a gente está implementando na companhia, mas a gente não está abrindo o detalhamento das metas, nem a margem EBITDA. A gente tem o guidance oficial de EBITDA, que dá esse crescimento aí de 5% a 8% que a gente comentou na resposta anterior. Claro, obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Gustavo Cambaúva, do BTG. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Eu queria fazer duas perguntas também. Primeiro, um follow-up aí no que a Dani falou, né, do projeto Simplifica aqui. Dani, mais entender um pouco, eu entendi que, quer dizer, vocês não querem dar nenhum guidance, nada do tipo, mas eu entendo que muito do teu SG&A é muito inflacionado, né, ao longo do tempo, é muito custo pessoal, enfim, tem dissídio, tudo. Mas eu queria entender se talvez assim dá para a gente pensar numa redução nominal aí do SG&A a partir desse patamar, né, que foi o que vocês entregaram no 4Q agora, né, que mostrou uma redução boa, mas se além disso dá para ter alguma redução nominal, ou se talvez é mais no sentido de não crescer, né, em linha com o top line, né? Não sei, diluindo ao longo do tempo, talvez ficar flat nominal, se tem alguma coisa aí dessa ordem de grandeza, se tem mais cortes grandes aí para virem para frente. E a minha segunda pergunta é em relação a Hello, né? Que vocês mostraram até aqui a evolução, né, boa de receita ano contra ano e tem os contratos também, né, de aeroporto, que acho que é bem relevante também, e isso se arrasta ao longo de 2026. Entender um pouquinho qual que é a perspectiva aqui, né, quando vocês imaginam que talvez isso pode representar, né, da receita da companhia, até se vocês puderem falar um pouquinho de rentabilidade ali, de margem, se tem alguma coisa ali que pode ser feito também para melhorar na Hello. Obrigado, bom dia.
Fala, Cambaúva, tudo bem? Rafa aqui. Bom, vou falar sobre o projeto que você. A gente, depois de 3 anos de integração, acho que se você olhar outros setores que você deve acompanhar aí com a turma, integração de grandes fusões e grandes combinações de negócios são desafios importantes, né? São desafios que criam, muitas vezes não dão certo. Então, acho que o mais importante é a gente olhar que após 3 anos da maior fusão com uma das duas empresas se formando a maior do Brasil, depois de ter tido uma outra fusão em 2019, né, a gente chega com patamares operacionais muito fortes, né, muito robustos, que nos dão convicção de que a integração foi muito bem feita. Então, num negócio como o nosso, integrar a receita, conseguir fazer a redução, os desinvestimentos que nós fizemos, re, é, redimensionar o balanço, reduzir custo de dívida, isso é super importante, né, por conta da margem alta que a gente tem. Então, os ganhos de sinergias, né, e de evolução desse nosso modo de operar tem a ver também com a gente operar com a companhia de um tamanho muito maior do que ela era antes, e agora poder se apropriar desses ganhos de eficiência, reduzindo licenças de software, sabendo aproveitar melhor, né, os recursos que a gente já tem, sabendo dimensionar melhor passagens, voos e hospedagem, estruturas, tudo isso tudo é um aprendizado numa estrutura maior. Por isso que a gente fez com cautela, com cuidado, e por isso que o resultado veio de uma forma consistente, sem susto na top line, sem susto na margem e, né, com um grande ganho de fato agora de margem importante. Agora, sobre guidance para este ano, eu acho que ter uma queda nominal esse ano já é algo que pode ser esperado, sim, porque a gente já fez as implantações mais relevantes no terceiro e no quarto trimestre. Daqui para frente é um projeto de longo prazo, de sempre olhar para dentro, de revisar processos, de revisar contratos, principalmente, né, questões de tecnologia que a gente pode se alavancar em cima desses recursos e gerir a empresa de uma forma sempre cada vez mais eficiente. Agora, no ano de 26, você pode esperar queda, sim, e daqui para frente a gente vai sempre trabalhar para crescer despesa menos do que o top line, que eu acho que é a forma mais saudável de tocar a companhia. Agora, em relação ao Hello, eu vou passar para o Vicente falar um pouco sobre como está o top line, a operação e como está o ramp-up, mas antes, eu acho importante, a gente vai construir um report de Hello ainda para reportar este ano, especialmente depois que já tiver o ramp-up dos contratos dos aeroportos e a gente já estiver rodando com exclusividade em Congonhas, porque ainda tinham alguns contratos sendo encerrados. Então, isso tudo vai gerar a gente vai conseguir ter o tamanho da empresa com margem, etc. Dito isso, a margem de shopping, a margem de NOI, é uma margem muito alta, como você sabe, porque é um business de capital intensivo, enquanto que os business de serviço têm margens menores, porque são business com custo intensivo, despesa intensiva, são características naturais de negócios diferentes. Então, é natural que as margens sejam diferentes, porque o retorno sobre o capital também é diferente. Tá bom? Eu vou pedir para o Vicente falar um pouco da Tower. Cambaúva, a gente está seguindo aí com uma expectativa positiva de crescimento de top line na Hello, com uma expectativa muito parecida com o que a gente entregou esse ano. Como você viu, a gente cresceu quase um ponto percentual aí na participação do business de mídia em cima da receita da companhia. Então, esse ano a gente ainda tem 7 aeroportos para incorporar no contrato com a Aena, dentre eles Uberlândia, que é um aeroporto importante para a gente, porque, como você sabe, a gente tem um shopping muito relevante na cidade de Uberlândia, relevante ali para a região. Então, sempre que a gente vê essa sinergia entre o aeroporto e o shopping, e também uma rede de elevadores residenciais, a gente tem um fortalecimento grande da nossa presença de mídia na região. Então, a nossa expectativa segue positiva da gente seguir crescendo
a participação de mídia dentro da receita bruta da companhia para os próximos anos. E como o Rafa falou, sobre o ponto de margem, à medida que esse negócio vai crescendo e a gente vai entrando em novas verticais, a tendência é que a gente fique com uma margem muito próxima da margem que esse setor costuma ter, naturalmente menor do que a margem de shopping, mas uma margem também bastante saudável, até pelo mix de verticais que a gente trabalha, né? Que são elevador, shopping, e agora os aeroportos. São, especialmente elevador e shopping, são verticais que têm uma margem muito boa dentro do business de out of home. Tá ótimo. Obrigado, Rafa, Vicente. Bom dia. A nossa próxima pergunta vem de Kiefer Kennedy, do Citi. Por favor, pode prosseguir. Tudo bem, Rafa, time? Obrigado pela pergunta. Duas aqui bem rápidas. Vocês entregaram nesse trimestre, reportaram um same store ali de 3%, bem parecido com o número do terceiro tri. Queria entender o que vocês estão esperando, vendo nesses primeiros meses, expectativa para 26, dado o cenário, né, de vendas como um todo. E numa segunda pergunta, na questão aqui da venda de ativos, a gente tem visto mais movimentações recentes em outros players do setor do que na Allos, apesar de vocês terem sido, né, os mais ativos desde a fusão, já fizeram muita coisa, estão colhendo os frutos disso agora. Mas eu queria entender um pouco desse cenário para 26, né? Claro que nesse patamar de juros atual é restritivo, né? Você não tem eleição, o cenário macro dificulta muita coisa, mas a pergunta aqui é se ainda existe, né, algum apetite para desinvestimento ou se já estão mais confortáveis com esse portfólio atual. São essas duas, de vendas e de desinvestimento. Obrigado. Oi, Kiffer, aqui é a Dani, tudo bem? Obrigada aí pelas tuas perguntas. Acho que os primeiros meses aqui do ano, a gente teve um começo de ano forte, acelerando em relação ali ao final do ano. Fevereiro um pouco mais fraco, mas muito em relação a descasamento de feriado, né? O Carnaval caiu esse ano em fevereiro e a tendência é que a gente tenha uma recuperação disso em março. Tá? Então, acho que segue aí saudável. A gente teve um final de ano super positivo, com vendas crescendo 6% ano contra ano. Estamos bem aqui posicionados. Quando a gente fala aqui do cenário de venda de ativos para 2026, a gente tem um balanço super bem equilibrado, a gente não tem necessidade de fazer nenhum desinvestimento rápido, mas, tendo dito isso, é claro que a gente fica de olho aqui nas oportunidades e com a disciplina de capital que a gente sempre teve, sempre apresentou, se fizer sentido do ponto de vista de valuation, a gente vai avaliar. Tá? Isso vale, Dani, só para complementar, isso vale tanto para investimentos quanto para desinvestimentos. Também oportunidades de melhorar o portfólio, qualificar o portfólio, ou melhorar a participação em shoppings importantes, ou que a gente já tenha participação. Isso tudo faz sentido, especialmente considerando o valuation, né, as condições, tanto para a gente continuar fazendo alguns investimentos, quanto para reinvestir, considerando que, a gente falou antes, né, a gente tem bastante espaço no balanço e certamente as oportunidades de desinvestimento, se aparecerem, serão avaliadas com cuidado. Tá ótimo, obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Luiz Vade, do Santander. Por favor, pode prosseguir. Oi, bom dia. Aqui eu tenho duas perguntas. Com relação à reforma tributária, né? Eu acho que eu queria entender como é que estão indo as conversas com os lojistas do lado de vocês. Vocês veem algum tipo de lojista mais ou menos preparado? E dado que provavelmente tem alguns ainda não muito preparados com essa reforma tributária, se lá no primeiro trimestre de 27 vocês esperam talvez que alguns tenham uma surpresa com relação à nota, né, com um preço talvez mais elevado ali para pagar, né, e se isso pode gerar algum turnover mais alto, pontual, lá no primeiro trimestre de 27, ou até dentro do ponto de vista operacional,
vocês enxergam que isso pode gerar alguma inadimplência também mais pontual ali no primeiro trimestre. E a segunda pergunta é com relação ao shopping de Brasília, né? Ele voltou aqui no balanço de vocês. Queria entender um pouco melhor como foi essa estrutura dele voltando e se vocês enxergam talvez uma possibilidade de investimento mais no curto prazo dele. Tá? Acho que são esses dois do meu lado. Luiz, sobre a reforma tributária, acho que é mais importante a gente fazer uma introdução aqui, né? Foram anos essa discussão, a gente está falando da reforma do consumo, né? Só para deixar claro, porque a reforma tributária da renda tem outro impacto na companhia. A reforma tributária do consumo, do CBS, do IBS, o IVA, a gente teve uma redução de alíquota muito importante, né? Muito relevante, 70%, acho que uma das maiores reduções entre todas as indústrias, porque a gente não tinha imposto, nem ISS, nem ICMS. Então, por conta desse argumento, os nossos lojistas vão ser menos impactados nessa linha do que qualquer outra setores produtivos nesse aspecto. Então, em 2027, a gente deve ter um impacto de talvez 2%, mais ou menos, de passagem que vai ser acreditado pelo lojista, e não vejo o que vai ser uma grande dificuldade. A gente está falando de um... Então, a informação mais importante que tem aqui é que a nossa alíquota teve uma redução muito grande e essa redução permite que esse impacto seja muito menos relevante para o nosso lojista, porque não tinha ICMS nem ISS nessa cadeia, como não tem em vários lugares do mundo. Então, essa foi uma argumentação importante que a gente teve com o Congresso, e foi por isso que está dessa forma. Dito isso, a regulamentação, tudo ainda está acontecendo, então a gente pode ver algumas coisas que estão sendo discutidas ainda. Eu não vejo nenhum impacto de turnover, pelo contrário, né? A gente está vendo uma migração positiva de lojas cada vez mais e vendas cada vez mais para os shoppings de melhor qualidade, de melhor performance, shoppings mais relevantes nos seus mercados. Então, na verdade, já está existindo essa tendência. Além disso, no caso da reforma tributária, vale também destacar que a gente passa a poder se acreditar também nos investimentos. E isso é algo super importante porque é alinhado com os objetivos do nosso negócio, que é continuar preservando os ativos, investindo nos shoppings e cada vez desenvolvendo e melhorando a qualidade da experiência do consumidor. Então, a reforma nesse aspecto, a reforma do consumo é positiva para a gente. Brasília, a gente, na verdade, recebeu um exercício de uma garantia. Era um shopping que a gente tinha vendido 50%, a gente recebeu 90% do shopping em garantia. É um ativo que tem uma renda boa. É como se a gente tivesse recebido de volta com 15%, 16% de cap por conta dessa garantia. E logo vai entrar no nosso pipeline de desinvestimentos, porque ele é administrado por uma outra administradora e é um shopping menor, porém num mercado muito bom, né, e um mercado que é muito estável e dá bastante previsibilidade de renda. Tá bom? Obrigado, Luiz. Perfeito, obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Vitor Tapia, do Bank of America. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal. Bom dia. Eu queria abordar aqui ainda o tema de dividendo, né, e do guidance. O primeiro ponto é quando a gente faz uma análise aqui em relação a análise contábil em relação ao lucro acumulado, né, a gente vê um limite aí né, da questão do lucro acumulado em 3 anos, mais ou menos. Então, assim, a gente teve bastante conversa aí, né, nas mesas com os investidores, com vocês, sobre dois possíveis fatores aí que ajudariam, né, a contornar esse limite, né? Um é mais externo, estaria relacionado aí às vendas, que já foi bastante falado, e o outro seria mais interno, né?
a fim de, enfim, aumentar, né, o quanto está acumulando de lucro. Então, o primeiro ponto é saber se tem alguma novidade, se andaram, né, em alguma análise, alguma conversa em relação a esse ponto mais interno. E o outro ponto também, ainda aqui em relação ao guidance, CAPEX e tudo, né? Assim, a gente teve esse evento em janeiro do Tijuca, que também foi bastante discutido. A Dani já comentou aí numa resposta sobre os 40, 50 milhões, né, que vão para a obra, mas tem seguro, né? Vocês adiantam esse dinheiro, mas de alguma maneira tem o seguro. E aí, assim, quando eu olho para o guidance de vocês, e considerando aí um CAPEX médio de 400 milhões, eu estou vendo aí mais ou menos 15% do NOI também, né? Usando aí todas as margens que foram reportadas no quarto tri, né? Se a gente tira esses 40, 50 milhões desse CAPEX, estamos falando de 350, como é que está a distribuição desse CAPEX que sobra para essas manutenções e revitalizações do resto dos ativos? Aí vocês podem abrir um pouco mais. Acho que talvez depois do evento do Tijuca, vocês devem ter, né, passado um pente fino aí, né, ativo a ativo, para entender como é que tá. Então, era mais para entender essa quebra do CAPEX, né, do ano desses 350 que sobra, tirando o Tijuca, aí não sei se acontece. Como é que isso está entre manutenção, revitalização e outras, né, outras coisas aí? Vitor, Dani, obrigada aí pelas perguntas. Acho que em relação ao que a gente pode fazer aqui com o lucro contábil, acho que um dos pontos que você já falou, é claro que dependendo das atividades aí, principalmente de desinvestimento, se elas ocorrerem pela frente com um ganho, isso passa no lucro, então cria algum espaço. A gente vem fazendo um estudo para aumentar a vida útil dos ativos, acho que também é mais um ponto que a gente está trabalhando aqui internamente, e acho que vale também pensar em relação ao cenário macro, né? Se a gente realmente tiver, ao longo dos próximos anos, uma redução na taxa de juros, isso, obviamente, ajuda aqui o resultado financeiro e ajuda ao bottom line também, tá? Então, a gente está bem ligado nesse tema e procurando aqui fazer o que é possível para aumentar aqui o reconhecimento de lucro quando a gente consegue. Bom, Vitor, falando aqui do CAPEX, eu acho que, obviamente, o caso do Tijuca é uma exceção, a gente espera receber o aluguel ou o seguro dentro do prazo comum nesse tipo de situação. A gente tem investido, saímos de um investimento total das duas companhias, da casa de uns 800, 900 milhões, se a gente somasse as duas, né, em 21, 22, para um investimento menor no ano passado, na casa dos 500, 600, e agora nesse patamar, também por conta da redução do potencial de crescimento. A gente inaugurou algumas expansões. Então, esses 350 não são apenas revitalizações, tem vários projetos específicos que adicionam novidades para os shoppings, diversos, sim, também obras de atualização, de modernização, que é o tamanho de um CAPEX que a gente entende bom e razoável para o cenário atual de crescimento. Mas isso, primeiro que em relação, conectando com a primeira pergunta, isso não limita a nossa capacidade de dividendo por conta do nosso baixa alavancagem. Então, uma coisa não limitaria a outra. E o CAPEX e do ponto de vista do caso específico, né, do incidente no Shopping Tijuca, a gente identifica que houve um problema específico numa loja. Obviamente, a gente vai revisar práticas e análises, especialmente de fiscalizações e intervenções em algumas situações, mas não relacionada a CAPEX, nesse caso. Então, o CAPEX continua, acho que, nesse patamar de uma forma bem razoável e sustentável, assim como o dividendo, pelas razões que a Dani te explicou. Tendo um cenário de crescimento melhor, a gente pode, sim, voltar a investir mais, né? E a gente tem várias oportunidades de crescimento no nosso portfólio. Essa é a beleza de ter um
portfólio diversificado em várias regiões, porque tem várias regiões, né? Até vocês podem ver pelo resultado de vendas, tem regiões crescendo muito, né? Como o Norte, algumas regiões, alguns shoppings até aqui no Rio crescendo bastante, outros shoppings no Centro-Oeste também. Então, a gente tem diversas alternativas de expansão e crescimento, caso a gente tenha um cenário mais positivo, tanto de custo de capital quanto de disposição do lojista, né, de crescer. Obrigado, Vitor. Tá legal. Posso fazer, na verdade, um follow-up em cada uma das questões aqui, na verdade? Então, assim, só para entender, nessa parte de alavanca mais interna da vida útil dos ativos, dá para a gente esperar uma vida útil dos ativos maior em algum momento de curto prazo, esse ano, primeiro semestre, fica mais para o segundo semestre. E aí, Rafa, no ponto do CAPEX, né, entendi que isso não limita o dividendo, acho que isso está claro, mas o meu ponto, assim, existe um conforto grande do que está destinado para manutenção e revitalização, dado que tem projetos de crescimento aí, né, nesse CAPEX também, o que está destinado também para manutenção e revitalização é suficiente para não ser pego de surpresa, que nem foram no Tijuca, né? Vamos lá, Vitor. Essa questão da vida útil dos ativos está mais aqui para o segundo semestre desse ano, tá? Tá. Legal. Sobre o CAPEX, Vitor, como eu te expliquei, os shoppings estão atualizados, estão bem, a gente não tem eventos como esse acontecendo, né? A gente vê, foi realmente uma exceção numa loja, dentro de uma operação que teve um problema específico dentro daquela loja. Então, não tem relação com o CAPEX, talvez a gente vá ter que reavaliar outros aspectos da gestão, principalmente interferência em lojas ou fiscalização, que podem ser práticas que a gente vai ter que evoluir a partir desse evento, mas não tem relação com o CAPEX nesse caso. Tá certo, ficou claro, Rafa. Obrigado. Bom dia, pessoal. A nossa próxima pergunta vem de Elvis Credendio, do Itaú BBA. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Rafa, Dani, time. Dois tópicos aqui do meu lado. Primeiro de terrenos, né, que vocês assinaram 17 novas torres ali multiuso ao longo de 25 e até comentam que o fluxo de caixa, né, desses projetos aí mais que dobram o que vocês contrataram em 24, né? Então eu queria entender o que ajudou, né, a alavancar esse resultado, né, primeiro para o ano passado e entender se dá para repetir ou até melhorar essa performance em 26. E quando a gente olha o land bank da companhia, né, ele é muito grande, olhando aí pelos próximos 10 anos, vocês já estão com 50 milhões mais ou menos aí para coletar, né, de caixa por conta dessa iniciativa, entender o quanto que dá para expandir, né, de fato, essa linha. E a segunda pergunta aqui mais sobre liability management, né, vocês fizeram uma emissão grande aí de 1 bi aí, de dívida anunciada ontem também, custo sub 100% do CDI, então olhando o custo médio de dívida de vocês, está ele CDI mais 0,7, né, que já é bom, mas entender se tem espaço aí para continuar melhorando isso ainda mais. É isso, valeu. Obrigado, Elvis. Vamos lá, sobre desenvolvimento de multiuso, a gente tem o objetivo de adensar os nossos shoppings, a região dos nossos shoppings, né, qualificar, trazendo tanto residências quanto prédios comerciais, centros médicos, hospitais, isso tudo está acontecendo. A velocidade do lançamento é um pouquinho, na verdade, abaixo do que a gente gostaria. Então, apesar de ter sido um crescimento bom, os lançamentos acontecem numa velocidade menor por conta de todas as aprovações que vocês conhecem bem, né, como é que é o mercado de imobiliário, né, o tempo para aprovação de terrenos e liberação de lançamentos, tanto de obras. Isso tem, então, ter um backlog de contratos assinados nos ajuda. Então, essa é a estratégia, de ter um pipeline forte que nos permita ter essa visibilidade para onde que a gente vai crescer tanto em residencial quanto no multiuso em geral. A gente vai continuar tendo algum crescimento esse ano, mas depende muito, de fato, do como vai estar o setor de home building e de incorporação em geral
nos mercados que a gente está. Então, o crescimento, a gente não está dando nenhum tipo de guidance. Eu acho que esse guidance de caixa esperado anual é um bom guidance, mas junto com isso também o mais importante, talvez até, é o efeito que isso tem na qualificação dos shoppings e da melhora potencial de crescimento de receita no longo prazo. Passando para a Dani aqui parte do balanço. Oi, Elvis. Em relação a liability management, a gente já vem fazendo um processo bastante intenso desde que a gente fez a combinação de negócios, né? Assim, esticando o prazo das dívidas e diminuindo o custo. A gente fica sempre avaliando as janelas de mercado, as oportunidades, para ver se a gente tem aí um bom momento para emitir. Acho que só vale reforçar que essa dívida que a gente anunciou ontem, ela está em processo de emissão, tá? Ela ainda não está concluída. Mas a gente sempre fica procurando oportunidades e é o que você falou, a gente já está com custo de dívida bastante baixo no balanço e vamos continuar fazendo a gestão que a gente tem feito aqui desde o início da combinação. Ótimo, Rafa, Dani. Obrigado, bom dia. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Jonathan Coutras, do JP Morgan. Por favor, pode prosseguir. Oi, bom dia, Rafa, Dani e time. Tinha apenas uma pergunta do meu lado, mas o update nos leasing spreads, né, que vocês estão vendo nos contratos assinados recentemente, né, foram 288 no TRI, essa é só de novo acima da inflação, né, como nos TRIs anteriores, então tendência para ser positiva, mas qualquer cor adicional será bem-vinda. Obrigado, bom dia. Oi, Jonathan, tudo bem? A gente tem visto aqui leasing spreads aqui na casa de perto de 20% nos últimos 12 meses, tá? A gente tem tido uma boa performance aqui de same-store rent e com a boa performance dos nossos lojistas em venda, a gente está vendo aqui espaço no custo de ocupação que permite que a gente ainda consiga crescer aqui same-store rent acima dos nossos patamares de same-store sales, tá? Perfeito, obrigado. Senhoras e senhores, lembrando que para fazer uma pergunta basta clicar no botão levantar a mão. Por favor, aguardem enquanto coletamos perguntas. Não havendo novas perguntas, gostaria de passar a palavra para o senhor Rafael Salles para as considerações finais. Por favor, senhor Rafael, pode prosseguir. Muito obrigado a todos pelo interesse na companhia e nos nossos resultados. A gente continua aqui à disposição para responder outras dúvidas que vocês tenham. O time de RI está esperando aqui qualquer contato. E muito obrigado, até o próximo quarter. Um abraço. Obrigado. A teleconferência dos resultados do quarto trimestre de 2025 da Allos está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.